Eu perdi as contas e eu não preciso nem saber de vocês também, que é a mesma. Quantas vezes já tiveram a arma apontada na cabeça por nada, por existir? Ouviu alguém, um irmão, um primo, perdeu um irmão, um primo, alguém foi violentado em algum lugar? Porque você é capaz de controlar isso aqui. Você é capaz de a gente voltar a organizar esse planeta como ele era organizado antes. Sem precisar, inclusive, exterminar ninguém, porque a gente não é de... Nós não inventamos a guerra. Não precisamos da guerra. Uma vez organizado, a guerra perde sentido. Uma vez organizado, a guerra perde sentido. Os Estados Unidos, eles atacaram o Vietnã e perderam a guerra. Com mísseis, os caras tinham espingardas velhas, enferrujadas, e ganharam a guerra. É a maior vergonha dos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, porque eles perderam a guerra. A gente não precisa carregar armas num fronte. A gente precisa se organizar. E para se organizar, a gente precisa saber, e aí onde vem, buscar 3 perguntas básicas que nós fazemos. Quem eu sou? De onde eu vim? E com essa informação, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer com isso? Quem somos? Somos africanos. Eu uso a palavra africano, eu uso a palavra preto, porque a gente tem que se comunicar. Que a gente está falando língua europeia, que é muito... Eu acho muito interessante a gente ficar muito brigando se preto, se negro, se... É tudo europeu, assim, essa língua não é nossa. Para começo de conversa, não importando o nome que a gente escolha se chamar, é uma língua europeia. A gente não está falando a nossa língua. Mas, como ainda somos colonizados, e ainda, por enquanto, ainda nos comunicamos na língua do nosso colonizador, eu vou falar africano, porque o nome não é África. Esse foi o nome que deram. Se a gente se chamava de preto, a palavra não era preto. E nos chamava de preto. O povo egípcio, que a gente conhece por outro nome grego, eles chamavam a si mesmo de Kemet. K-M-T. Cadê o VC que a gente escreve? Escrevia-se K-M-T. Que significava? E aí tem uma discussão acerca do significado entre povos pretos, povos de um ambiente de terra escura ou povos de terra irrigada. Não importa o significado, porque toda vez que eu falo a tradução, eu volto e insisto em falar uma língua europeia. É Kemet. Não quero saber a tradução europeia, como é que o europeu chamaria Kemet. É Kemet. Quando eu falo Ptah-hotep, eu não quero traduzir para uma língua europeia o nome dele. É Ptah-hotep. O conceito mais importante dos povos egípcios se chama Ma'at. Uma coisa interessante, que Ma'at, que é a base da realidade para o povo africano, é uma mulher, que é uma outra diferença. Para o povo africano, homem e mulher não tem diferença. O ser humano é representado por esses povos. A gente escreve muito, né? Ser humano é uma palavra masculina. Fala homem como sinônimo de humanidade. Não existia isso para os povos africanos. Ser humano é homem, tem o masculino e tem o feminino. Não dá para falar de ser humano escolhendo um. Todas as divindades, as mais importantes e as menos importantes, tem uma masculina e tem uma feminina. Tem as duas, inclusive. Tem andrógenos, inclusive. O gênero nunca foi uma questão para o povo africano. Nunca foi uma questão para o povo africano. Povos descendentes que somos nós, os Yorubás, tem vários outros povos, mas os Yorubás, a maioria dos povos que vieram para o Brasil são povos Yorubás, e aí tem várias nomenclaturas na Go, mas são povos Yorubás. Traduziram esse termo Ma'at, virou Axé. É a mesma palavra, só que de outros povos que atualizaram. Como você ouve, um inglês fala amor. É uma palavra
e um russo é outra palavra. É a mesma palavra. Se refere ao mesmo objeto. Axé, quando a gente está falando axé, é Maat. Sendo assim, é importante que a gente entenda, e é isso eu vou repetir mais uma vez. Toda vez que a gente sair daqui, sair de casa, ou entrar no ambiente, e for atacado com um olhar, com uma fala, saiba que o que está sendo dito ali é o quão importante você é, o quão forte você é. E aqui eu não estou falando do ponto de vista romântico, não, porque eu estou o tempo inteiro com arma na minha cabeça. Eu não estou falando do ponto romântico, como é bonito falar isso. A irmã Juvina falou outra coisa interessante, porque enquanto a gente está acostumado a dizer que a gente é incapaz, que a gente é fraco, que a gente não pode, o pastor está o tempo inteiro dizendo o contrário. E ele não está mentindo, não. Porque já tem templos em vários países, inclusive na África, templo cristão. Ele não está mentindo. Se você botar na sua cabeça e entender que você pode fazer e seguir esse objetivo, você vai fazer. Porque nós somos capazes. Isso não é uma brincadeira, isso não é um continho, uma coisinha bonita para eu contar e dormir feliz. Tem templo na África. Templo cristão na África. Tem templo cristão criado por brasileiros nos Estados Unidos. Isso não é uma palavra bonita para você ir dormir feliz. Toda vez que alguém olhar para você, toda vez que alguém te maltratar, no fundo, ele está dizendo o quão importante você é. Significa que você vai sair feliz, você vai reagir de acordo. Você vai ter uma atitude mental diferente de se sentir vítima. Você vai se sentir alvo. É completamente diferente. E um alvo em movimento, ele é mais difícil. Você vai poder se movimentar dessa pontaria. Você vai poder reagir a essa pontaria. E quando eu digo reagir, não é só a reação física não, porque eu sou lutador de boxe e escolhi fazer um doutorado. O terreno mais ocupado hoje não é o terreno físico, não. Porque a gente vê muitos pretos ricos aí, não preciso nem estar falando de ninguém, que não fazem nada nem por eles mesmos. Eles retiram de si. O terreno hoje, mais ocupado hoje, é o terreno de nossa mente. Padrões brancos, padrão de beleza branco, padrões de riqueza branco, sonhos brancos, ideias brancas, roupas brancas, dinheiro branco, idioma branco, pensamento branco. A gente tem que ganhar todo dia um terreno aqui. Gostar de si. E ao gostar de si, é gostar desses povos que nos criaram, que nos trouxeram. É triste a história do povo africano, mas se eles não fossem fortes, se não tivesse a consciência da força, nenhum de nós existia hoje, porque a ideia do sistema de supremacia branca era que a gente não existisse e eles se mantivessem sozinhos no planeta. E a gente está aqui. É um motivo para comemorar? É um motivo para esquecer o que está acontecendo? Não. É um motivo para romantizar e dizer que somos felizes, que vencemos? Não. Mas precisamos comemorar cada vitória. Esse momento de vocês se deslocarem na chuva para um ambiente como esse, para um lugar como esse, é uma vitória. Porque antes, daqui a 30 anos atrás, pessoas como nossos mais velhos estariam no fundo do trio batendo em pessoas, revoltados com a existência, revoltados com o que passavam, de serem chamados de pretos de um modo negativo dentro da própria casa. E aí, para não bater na própria família, saía batendo em quem existisse, porque não tinha perspectiva nenhuma. Hoje a gente vem para cá com essa raiva, buscando resolver, não se matar, porque desses são sobreviventes. Quantos, né, mestre? Quantos, né, da época de vocês que faziam isso são vivos hoje? Nem vocês sabem por que estão vivos, inclusive, não é nem por, né? E a gente resolveu vir para cá e tentar mudar isso de outra forma. Não está aqui carregando arma, se dizendo bandido, dizendo que a gente vai resolver saindo matando para lá e para cá, porque a gente sabe que isso é burrice, isso é armadilha, é arapuca. É arapuca, cheirosa para a gente ir, bonita para a gente ir.
Só de vocês estarem aqui, vocês estão em busca de ganhar esse terreno na mente de vocês. Esse terreno no corpo de vocês, de poder olhar para si e se ver bonito. E não é se ver bonito desse modo romântico, não. É amar a si mesmo. Amar a si mesmo e poder ver o outro em si. Sem romantizar, eu insisto nisso. Eu venho da Avenida Peixe. Toda vez que eu uso essas palavras aqui é sem romantizar. Embora pareça, embora eu tenha esse jeito, que eu sempre fui assim. Mas isso é porque o nosso povo ele é intelectual mesmo. Nosso povo não é guerreiro, mas vai bem a guerra. Existe um nome, vou falar muito rápido e vou parar aqui porque já tem muita informação. Vou deixar o espaço para vocês, questionamentos. E aí nesses questionamentos, a gente pode até dar uma continuidade a essa aula. Existe um nome chamado Aníbal. Não sei quem já ouviu falar. Que é um africano que ele quase exterminou o povo europeu. Os europeus invadiram o norte da África, quase exterminaram os africanos. Aí o pai dele, Asdrubal, expulsou os africanos, mas aí ficou velho, estava no leito de morte. Ele falou: jure para mim que você vai acabar com esses povos. E ele jurou e fez. Deus não quis, porque só faltaram os romanos, e não porque eles venceram. Eles se esconderam no castelo e ficaram mais de 10 anos no castelo e fugindo. As táticas de guerra que se usam, até as táticas de guerra que se usam hoje, são africanas. Desse rapaz. Nós aprendemos a arte para nos defender. Eu estou dizendo aqui, e aí lembrem da minha fala. Eu não estou dizendo que é para a gente sair daqui fazendo guerra, não. É só para vocês entenderem a importância do nosso povo. É só para vocês entenderem que quando vocês dominarem esse conhecimento que está aí para a gente, basta a gente ir buscar, toda essa discussão aqui, todo esse sentimento que a gente tem vai perder sentido. E a gente vai estar no mundo como se estivesse em casa, em qualquer lugar do planeta. Quando a gente entender isso, sentir isso, e aí é onde eu digo, para tirar o romantismo de dizer que é bonito e dizer que é importante, mas entender o que significa mesmo isso, a nossa presença aqui, esse sentimento que a gente tem, esses pensamentos que passam na nossa cabeça de negativos, vão perder o sentido, porque o planeta vai ser a nossa casa. Eu finalizo minha fala com essa frase. Queria novamente agradecer a presença de vocês, a paciência. Não quis estender por causa do horário, ontem a gente ficou até um pouco mais tarde. Mas isso não significa que a gente possa dar continuidade de acordo com um pouco que eu falei aqui. Se surgirem algumas dúvidas ou alguma coisa que vocês quiserem falar, eu estou aqui disposto. Fala, meu Júnior, grande lutador aqui, ó. Seu pai veio, Milton? Demolidor. Júnior Demolidor. Ô, mestre, obrigado por vir, viu? Obrigado por vir, viu? Enfim, são a família aí, a família que me acolheu. Em nenhum lugar do Brasil eu fui acolhido como eu fui pela família do boxe. Outra invenção africana. Existem desde o Egito, vocês vão encontrar hieróglifos dos homens lutando boxe. Quando eu digo tudo, é tudo. Outra invenção africana foi a minha família que me abraçou, e eu não pude fazer outra coisa senão abraçar essas pessoas também. Nós criamos, Duarte antes de mim, meu pai, criou na raça um projeto de salvar vidas como a dele foi salva. Ele foi encontrado por mestre Edmundo, que encontrou ele na rua batendo nos outros, puxou ele pelo braço: moleque, o que você está fazendo aí? Você vem treinar aqui. E ele se tornou um pai, existiu para que eu existisse. E aí nós juntos resgatamos outras crianças. Hoje temos pessoas que já foram campeões sul-americanos, que já foram campeãs pan-americanas, que já foram campeãs e campeões brasileiros. Nós tivemos nossos títulos, e essa família que está aqui representada por essas pessoas, grandes mestres no país, e não é no país não, no planeta Terra. Tem um amigo nosso que está hoje na Bulgária, nossos meninos que já lutaram em outros países. Nós representamos a humanidade, não é brincadeira, isso não é uma coisa pouca não. Nós representamos a humanidade. Nós carregamos o boxe,
que tem mais de 8.000 anos. Viajamos o planeta demonstrando perícia. Estamos aqui diante de pessoas que são importantes para o planeta. E não é de brincadeira, não é romântico. É para o planeta. Miltinho, o mestre Miltinho, que está aqui com os 2 filhos dele aqui, o grande campeão Júnior, o garoto ali que está seguindo o mesmo caminho. Outra criação africana que, se não fosse ela, esses garotos estariam com raiva, com o sangue nos olhos que ele tem, perdendo as próprias vidas. E eles decidiram pegar essa raiva, esse sangue nos olhos, para cuidar das próprias vidas. Nenhum lutador de boxe é violento. Nenhum. Isso eu digo com propriedade. Nenhum lutador de boxe é violento. Mas como toda criação preta, é criminalizado, é marginalizado, é animalizado, é bestializado. Quando eu falo de boxe, as pessoas torcem a boca, frangem a sobrancelha. E não é de propósito. É o mesmo sentimento que a gente sente quando ouve a palavra Exu. Não é algo de propósito. Fomos ensinados a não gostar de nós mesmos, a desprezar tudo que é preto. O boxe é preto tanto quanto a capoeira. Salva pretos tanto quanto todas as artes pretas. E eu tenho orgulho, eu tenho o maior orgulho de carregar essa camisa, de carregar esses punhos, de carregar esse nome, de saber que eu sou um lutador, hoje um lutador no campo intelectual, pronto para dar e receber, para ganhar e perder, mas, além de tudo, para abraçar com todo amor e com toda a gratidão por existir, graças a essas coisas. E se cada um de vocês saírem com um pouquinho desse sentimento, que não é romântico, eu já vou me sentir um pouco com o meu trabalho feito. Que eu não estou aqui para resolver o planeta, eu sou um entre. Aqui a gente está para fazer um trabalho coletivo, se ajudar. Eu tenho minhas experiências, cada um de vocês tem experiências que são igualmente importantes e a gente soma nossas experiências. Quando a gente fala para o Yorubá, quantos orixás tem? Mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. E assim se faz o infinito. Tem minha irmã Sheila, que eu estou lembrando aqui, minha irmã Sheila, que é outra garota também. Eu fui o mais calmo da família. Minha irmã era igual a ele, a versão feminina dele. Todas as escolas que ela estudou, ela foi expulsa porque bateu em alguém. E nenhuma delas ela começou a briga. Teve uma que ela quase mata a menina. Foi uma intervenção divina, porque numa escada, era um colégio, ele se esforçou bastante para nos dar uma boa educação. Quando eu falo aqui que eu como um doutor, eu não tenho orgulho, porque isso não é porque eu sou uma pessoa excepcional, isso é porque não são negadas possibilidades, não são negadas oportunidades. Eu tenho vários entes da minha família que são muito mais inteligentes do que eu, são muito mais geniais do que eu, e só eu consegui chegar ao doutorado. E isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, do que vocês. Com certeza, muitos de vocês são muito mais capazes, muito mais inteligentes do que eu, mas poucos têm a oportunidade que nós tivemos. E essa minha irmã, eu lembro que nesse episódio, uma garota xingou ela de diversas coisas, ela deu um soco no peito da menina, e a menina desceu rolando uma escada. Não morreu porque não era o dia dela. Eu lembro do dia que eu sentei com ela com 18 anos, porque enquanto nós pudemos, eu perdi a conta de quantas roubadas eu tirei ela, mas quando tive 18 anos, e eu entendi que ela era uma adulta, eu não poderia mais estar segurando ela pelos braços, eu sentei com ela e conversei: velho, você vai ser uma mulher livre, e você tem 2 opções, velho: perder sua vida ou se dedicar a mudar a sua história.